Perfeccionismo é falta de empoderamento, sim. Se você é perfeccionista, se intitula pelo menos, e ainda tem orgulho disso, saiba que isso é falta de empoderamento e eu vou te mostrar por quê. Você é daquelas pessoas que adora esse ditado, se não for para fazer bem feito, nem faço. Ou primeiro as obrigações e depois o lazer. Ou quando alguma coisa sai fora do seu controle, você chega a ter uma crise de ansiedade. Erros, então? Gente, não, erros é uma coisa que não existe no meu vocabulário. Esses detalhezinhos, da forma até às vezes das pessoas falarem e de se manifestarem, são os legítimos perfeccionistas. Mas agora vamos entender o que é ser perfeccionista de uma forma técnica, pela área da psicologia mesmo. O perfeccionista, ele tem padrões rígidos. O que significa? Significa que assim, ele tem um limiar do que é bom. Ele considera um determinado negócio do que é bom ali. Para ser bom, para eu considerar bom é isso aqui. Para eu considerar excelente é isso aqui. Para eu considerar maravilhoso é isso aqui. O perfeccionista coloca uma referência do que é qualidade para ele muito alta. E isso faz com que ele dificilmente às vezes consiga atingir esse padrão de referência. Em alguns momentos talvez ele até conseguiu, só que daí ele fica buscando aquilo de forma incessante. E tem outra, não é só ele. Ele gosta que os outros que estão ao redor dele também busquem aquele nível de qualidade. Então, se alguém, vamos supor, que trabalha com ele ou para ele, não consegue atingir aquele padrão que ele quer, meu amigo, é sofrimento para todo mundo. Para a pessoa que é o perfeccionista, para quem convive com a pessoa, fica o caos. Só que muitas vezes o perfeccionista não percebe que ele tem esses padrões rígidos. E esses padrões rígidos faz com que ele não consiga relaxar, não consiga viver a vida de uma forma mais leve, porque ele está tão preocupado em não errar, fazer com que as coisas sempre deem certo, que ele fica num looping de ansiedade absurdo muitas vezes. Outra coisa que o perfeccionista tem muito é crítica exagerada. O que isso significa? Ele é extremamente crítico com tudo e com todos e com ele também. Porque ele pensa assim, bom, se eu preciso atingir determinado patamar, então eu tenho que fazer isso, ser aquilo, bababá. E o fulano também. E daí ele começa a ser crítico com o fulano. Como que ele sozinho vai ficar nessa? Sofrendo sozinho? Jamais. Ele coloca isso também para os outros. E ele acaba ficando uma pessoa extremamente crítica. Daí, sabe aquela pessoa que vem às vezes para você te contar uma coisa? Ai, olha só que legal, tá abrindo um novo negócio, isso e aquilo, blá. Mas você já pensou nisso? Mas você já pensou naquilo? Mas e se acontecer tal coisa? Mas você tem que ter preparado para isso também. Isso são críticas que a pessoa muitas vezes não faz por mal. Ela acha até que isso é bom. Que daí a gente entra em outra característica do perfeccionista. Que é o quê? Achar que o perfeccionismo dele evita os erros, previne os erros. Porque ele fica tanto no e se, que ele acha que fazer isso, né, ter essa crítica exagerada, esse padrão mais elevado de qualidade, vai evitar com que ele erre, vai prevenir erros dele e dos outros. E de alguma forma ele se apega a isso. Então, é muito interessante, porque teve uma época da minha vida que eu trabalhei muito com recrutamento e seleção em empresas. E a gente falava, fale uma qualidade e um defeito seu. E as pessoas falavam como qualidade perfeccionismo. Eu falava, mas isso é uma qualidade mesmo? Para ver se a pessoa, né? Não, Então, o perfeccionista, normalmente, ele, até certo ponto, ele tem orgulho de dizer que ele é perfeccionista. Porque é como se ele dissesse assim, não, pode confiar em mim, eu não erro, ou eu erro muito pouco. Então ele cai em falácias. Falácias são verdades que ele cria para ele mesmo e que aquilo não o favorece. Ele acha que favorece, mas não favorece.
E isso acaba virando também crenças que limitam ele. Mais uma característica de quem é perfeccionista. Ele tem muito medo de ser medíocre. O que é ser medíocre? Estar na média. Jamais. O perfeccionista, ele é melhor, ele se destaca, mas se for para ficar na média, ele não entra, ele não faz. Ele tem muito medo de ser tirado por baixo, de se sentir em subnível. Por isso que ele está sempre buscando uma perfeição. Algo que, obviamente, a gente sabe que não vai existir, né? E não existe. Mas ele tem muito medo de se sentir medíocre, de se sentir na média. E, justamente por isso, é uma das coisas que reforça também ele querer continuar sendo perfeccionista. Porque como eles são mais detalhistas, eles acabam se destacando em algumas funções. E isso faz com que esse destaque faça com que ele não se sinta que ele está na média, que ele é mais um, que ele é um do rebanho a mais. Tá bom, Pamela, mas por que então? Eu já entendi. Eu me encaixo aí nesses padrões aí que você falou. Eu acho que eu sou perfeccionista mesmo. Mas por que eu sou assim? Da onde veio isso? Como é que eu me tornei tão perfeccionista? Normalmente as pessoas que são perfeccionistas, elas vêm de uma família extremamente crítica. De uma família que é como se desse aquele amor condicional, não incondicional, amor condicional. Quando a criança faz uma coisa que a família gosta, né, que ela acha bonitinha, fala, nossa, como você é linda, olha o que você fez, ela vincula um elogio do ser da pessoa com uma coisa que a criança fez. Então, a criança acha que toda vez que ela fizer aquilo, ela vai ser linda, ela é querida, ela é maravilhosa, ela é bonitinha, ela é engraçada. E não ela está sendo. Quando a família começa a vincular os comportamentos da criança ao que ela é, a personalidade dela, normalmente faz com que as pessoas acabem virando perfeccionistas. Ai, Pamela, mas então isso quer dizer que, tipo, é culpa dos meus pais. Não, a culpa não é dos seus pais. Porque provavelmente os seus pais também foram criados dessa maneira, que também seus avós foram criados dessa maneira e assim por diante. Nós somos muitas vezes vítimas da nossa própria educação. E se você não tiver lúcido para que você também tem esse tipo de comportamento e também está repetindo isso com outras pessoas, você daqui a pouco está criando os seus filhos dessa forma também. Mas daí vamos voltar e vamos ver essa situação. Quando então a criança recebe o amor condicional dos pais, você faz tal coisa que eu te dou atenção, que eu te dou carinho, se você não fizer o que eu quero, você não ganha atenção, você não ganha carinho, ela acaba criando padrões muito elevados para ela, porque ela pensa assim, eu não quero ser chamada a atenção dos meus pais, eu quero que eles gostem de mim, que me deem carinho, isso tudo de forma inconsciente. Então, ela fala, eu vou sempre fazer isso, só que eu vou fazer melhor até, porque daí eles vão me elogiar mais. E ela começa a criar padrões cada vez mais elevados para ela. Por exemplo, a criança que chega toda feliz assim, olha pai, tirei 8 na prova, e ele fala, você só estuda, não fez mais do que obrigação. Ela vai querer começar a tirar 9, ela vai querer começar a tirar 10, para que em algum momento o pai consiga elogiar, o pai e a mãe consigam elogiar. Nós, seres humanos, nós dependemos da atenção, do afeto e do carinho das outras pessoas. Por isso a gente faz de tudo para ir se adaptando. O problema é que conforme a gente vai crescendo e a gente vai criando esses nossos padrões elevados, por mais que as pessoas digam pra você, não precisa ter tudo isso, pra que fazer tudo isso? Capaz, faz desse jeito aqui que já funciona, já é o suficiente. A pessoa fala, não, desse jeito aqui não. Ou vamos fazer desse, ou nem vamos começar. Ela não aceita. Ela mesma cria isso dentro dela de tal forma que não importa mais daí o que os outros falem ao redor dela, que ela já não vai mais dar bola, porque ela criou um padrão muito elevado para conquistar e ela vai atrás daquilo. O perfeccionista, então, ele não aceita erros, ele não aceita o fato dele ser imperfeito, ele não aceita as emoções dele, ele não deixa as emoções vir, porque ele só aceita aquilo que ele consegue controlar. E as emoções a gente não consegue controlar. Por isso, ele
se sente vulnerável e ele não aceita a sua própria vulnerabilidade. Quando ele não aceita a sua própria vulnerabilidade, ele não aceita quem ele é. Ele não aceita realmente um pedaço dele, que é o pedaço de ser imperfeito. Se ele começar a agir com mais naturalidade, deixar as emoções virem, se deixar errar, fazer com que as coisas aconteçam da forma como elas têm que acontecer, sem tanto controlar as coisas, eles vão começar a tirar um peso das costas deles. E isso vai começar a ficar cada vez mais leve, mais aliviante. Portanto, gente, se você hoje, em algum momento da sua vida, já teve orgulho de falar que você é perfeccionista, repense, porque isso é falta de empoderamento. E quando falta empoderamento, falta vida. Se você gostou desse vídeo, curte, dá um like, compartilha aí com as pessoas que podem estar precisando e com seus amigos perfeccionistas também. Beijo!